45. Tchef Primitive capítulo 431. Um xamã não pode correr esse risco. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Subai observava cuidadosamente o balão de ar quente, do cesto que levaria as pessoas até o balão que se expandiria. Ele também examinou o aquecedor no meio do balão de ar quente, inspecionando cada componente com grande atenção a cada detalhe. Afinal, nesta era primitiva, ele era o único que realmente entendia como os balões funcionavam, então tinha que assumir total responsabilidade caso houvesse alguma falha. Se o balão de ar quente falhasse e caísse, as consequências deveriam recair totalmente sobre seus ombros. Ele estava pensando que, depois que o balão de ar quente fosse inflado, ele seria o primeiro a subir. Depois de verificar minuciosamente por mais de 10 minutos, ele finalmente assentiu satisfeito, confirmando que tudo estava em ordem. Muito bem. O balão de ar quente é perfeito. Subai assentiu e sorriu, o que surpreendeu. Ele não esperava que fosse feito tão perfeitamente, especialmente porque essa era a primeira tentativa deles. Isso é realmente maravilhoso. Eu estava preocupado que pudesse haver alguns problemas. Gumu suspirou aliviado. À medida que envelhecia, tornou-se cada vez mais cauteloso, especialmente porque esse dispositivo seria usado pelo xamã, o que exigia ainda mais cuidado. O xamã era vital para o desenvolvimento e futuro de toda a tribo, e seria terrível se algo acontecesse por causa de um único erro. Então, quando recebeu o desenho, sentiu-se ao mesmo tempo animado e preocupado, animado por uma tarefa tão importante ter sido confiada a ele. Ele também estava preocupado que uma tarefa tão importante lhe fosse dada, e se não conseguisse executá-la com a perfeição que o xamã previu? Peça para começarem a inflar, e depois testaremos o balão de ar quente. Instruiu Subai. Ele já estava ansioso para andar de balão de ar quente e ter uma vista de todo o mundo primitivo lá do alto. Sim, Gumu assentiu e ordenou que os aprendizes começassem a inflação. Após cerca de 10 minutos, o balão antes plano e desinflado no chão começou a se transformar em um enorme balão, ficando ereto. Depois de inflar o balão, os aprendizes acendiam o fogo na bacia designada. Uoshi, uoshi, uoshi. As chamas na bacia queimavam vigorosamente, fazendo sons contínuos de assobio. A estrutura estava posicionada muito próxima ao fundo do balão. O calor das chamas ardentes na bacia de fogo fluía constantemente para o balão de ar quente. Xamã, você pode embarcar no balão de ar quente agora, respondeu Gumu e disse. Quando o fogo queimava com mais intensidade e o calor aumentava, havia mais ar quente dentro. Depois, após remover os pesos, o balão de ar quente começava a subir lentamente. Xamã, isso é perigoso demais. Vamos tentar primeiro, Xalan disse imediatamente. Embora tenha ficado impressionada com o balão de ar quente, ela permaneceu racional. Dizer de repente que esse balão de ar quente poderia subir com o xamã a bordo naturalmente causou certa preocupação. Se algo acontecesse com o balão de ar quente enquanto estiver no ar, isso não seria extremamente perigoso. Então, ela absolutamente não podia permitir que o xamã se colocasse em perigo. Sim, xamã, vamos tentar primeiro. Você pode montar na segunda vez depois que confirmarmos que é seguro. Yanhua concordou imediatamente. Ela quase havia esquecido desse problema, pois sua atenção havia sido completamente capturada pelo balão de ar quente. Xamã, Aua e os outros estão certos. Este é apenas o primeiro teste. Não podemos deixar você correr tais riscos, Yuing disse imediatamente. Suas emoções mudaram do choque e da empolgação iniciais para a preocupação. Ela realmente não queria que o xamã fosse colocado em perigo. Bem, você também não deveria ser o primeiro. Deixe os aprendizes experimentarem, pois eles entendem melhor o balão de ar quente, disse Subai. Ele originalmente planejava pilotar o balão de ar quente em seu primeiro voo, pois precisava ser testado primeiro. Como havia objeções tão fortes, o primeiro teste deveria ser feito pelos aprendizes, já que eles haviam participado da revisão do projeto que ele elaborou e da construção. Eles certamente entendiam melhor do que as meninas. Xamã, está tudo bem. Já testamos 2 vezes, e em ambas não houve nenhum problema, disse Gumu imediatamente. Ele certamente nunca deixaria o xamã correr riscos. Quando o balão de ar quente foi construído com sucesso, ele fez seus aprendizes tentassem voar primeiro antes de conversar com o xamã. Na verdade, eles o testaram não uma, mas 2 vezes, e ambos os voos de teste deram resultados excelentes.
As grossas sobrancelhas de Subai se ergueram levemente enquanto ele sentia satisfeito e elogiava. Muito bem. Ele não pôde deixar de admirar Gumu. De fato, com a idade vem a cautela. Ele ficou surpreso por já terem realizado voos de teste com antecedência. Xamã, vamos esperar mais um pouco. Já mandei chamar Xu Feng, Shen-Shi e Ayer para virem. Com eles aqui, será ainda mais seguro. Xalan disse imediatamente. Xalan também era muito cauteloso por natureza. Como ela sabia que o balão de ar quente subiria, deveriam ter pessoas com asas como precaução. Se algo acontecesse com o balão de ar quente enquanto estivesse no ar, aqueles com asas poderiam resgatar o xamã. Certo. Subai estendeu a mão e acariciou suavemente sua cabeça. Ela realmente é cautelosa. Passo, passo, passo. Meia hora depois, Xu Feng e os outros chegaram e embarcaram no balão de ar quente com Subai e seu grupo. Uoshi, Uoshi, Uoshi. Os aprendizes de Gumu também embarcaram no balão, pois estavam mais familiarizados com sua estrutura. Eles seriam responsáveis por controlar a subida e descida do balão, então tinham que acompanhá-los. As chamas na bacia de fogo continuaram a queimar, e o ar quente gerado fez o balão de ar quente subir lentamente. A cesta do balão de ar quente começou a levantar voo pouco a pouco, e depois de um minuto, a cesta inteira havia saído completamente do chão. Yanhua se encostou na lateral da cesta, olhando para o chão, e exclamou surpreso: está voando mesmo. Ela estava radiante, seus olhos vermelhos piscando constantemente. Ela continuou observando enquanto a distância entre o balão de ar quente e o chão aumentava, mas não ousou se mover muito, temendo que qualquer grande movimento fizesse o balão de ar quente cair de volta. Sim, está realmente voando. Incrível. Xalan também se encostou na lateral da cesta. Seu rabo de gato balançava feliz, embora ela também estivesse um pouco preocupada. Era a primeira vez que ela via um balão, quanto mais andar em um. Além da empolgação, também havia um pouco de preocupação. Seu foco era diferente do de Yanhua. Enquanto a outra estava completamente fixada na mudança de distância entre o balão de ar quente e o chão, ela permaneceu próxima do xamã, com medo de que algo pudesse dar errado. A expressão de Xalan alternava entre empolgação e preocupação, suas mãos segurando silenciosamente as laterais da cesta. Ying era igual, ela não estava tão animada. Na verdade, ela estava mais assustada. Apesar da empolgação inicial, agora estava agachada, as mãos apertando as laterais da cesta. Seu queixo repousava no dorso das mãos, pois ela não ousava abrir os olhos. Tchef Primitive capítulo 432. Será que é medo de altura? As expressões de Ayer e dos outros eram, na maior parte do tempo. Afinal, eles podiam voar sozinhos. No entanto, eles ainda ficaram chocados. Afinal, esse balão de ar quente era algo que eles estavam vendo pela primeira vez. Eles nunca imaginaram que um balão de ar quente feito de pele de animal poderia voar. Além disso, voava usando chamas, o que era inconcebível para eles momentos antes. Nunca pensei que essa coisa pudesse voar sem asas, exclamou Ayer, surpreso. A garota borboleta saiu do balão de ar quente, planejando observá-lo de todos os ângulos. Bata as asas. Bata as asas. Ayer bateu suas belas asas roxas e voou, começando a observar o balão de ar quente. De voar até o topo, descendo até o fundo da cesta, ela continuava olhando atentamente, às vezes voando perto das chamas para olhar. Como um bebê curioso, ela examinou o balão de ar quente de cima a baixo, ocasionalmente cutucando o grande balão com o dedo. Ela achou que o balão grande era bastante duro. No começo, ela percebeu que nem conseguia fazê-lo se mexer, e depois, quando cutucou com mais força, ele só amassou um pouquinho. Incrível. Realmente incrível. Ayer continuava murmurando. Ayer voltou ao balão de ar quente com curiosidade, o rosto cheio de perguntas. Como foi? Você viu algo diferente? Shen-Shi perguntou. Inicialmente, ele também queria voar para dar uma olhada, mas pensando que precisava primeiro proteger a segurança do xamã, conteve sua curiosidade. Vá voar e veja por si mesmo. Estou aqui. Eu posso proteger o xamã. Ayer o empurrou. Em vez de se explicar longamente, era melhor para ele ir ver por si mesmo. Yanhua olhou para a grande bacia de fogo e perguntou confuso. Xamã, por que ele pode voar usando chamas? Ela estava intrigada com isso há muito tempo. Mesmo quando estavam lá embaixo, antes de decolarem, enquanto ainda acendiam o fogo, ela queria perguntar. Mas naquele momento, ela não sabia o que estavam fazendo.
Até que o balão subiu ao ar e ela de repente entendeu. Sim, sim, xamã, essas chamas não vão incendiar o balão de ar quente. Yu Ying perguntou preocupada. A fonte de sua curiosidade era bem diferente das outras. Ela estava curiosa para saber se aquele balão de ar quente era seguro ou não. Ao contrário de Yanhua, ela simplesmente não tinha tempo para se preocupar se o balão de ar quente era seguro ou não. Estava se divertindo demais. Provavelmente não vai, né? Essas chamas ficam bem longe do balão de ar quente. Shallan especulou. Shallan também estava curiosa sobre esse ponto, mas sabia que a capacidade do balão de ar quente de voar devia ser inseparável daquelas chamas ardentes. Isso se chama expansão térmica. Estamos usando o calor emitido pelas chamas para fazer o balão de ar quente voar. Subai explicou. Na verdade, o voo de um balão de ar quente era baseado no princípio da densidade, e esse mesmo volume de ar quente é muito mais leve que o ar frio, gerando assim uma força para cima, o que permite que o balão suba mesmo com a carga. Explicar esse princípio para as meninas agora era algo que ainda não entenderiam. Se fosse explicado para Cucu, as coisas poderiam ser diferentes. Ela certamente entenderia mais rápido e, ao mesmo tempo, quer conduzir pessoalmente mais experimentos relacionados a esses fenômenos. Eu não entendo, disse Yanhua sem hesitar. Isso realmente foi um pouco difícil para ela. Ela só sabia manejar armas e lutar, pois esses conceitos de ar quente e ar frio, ela simplesmente não conseguia entender. Acho que sei. Deveria ser que, quando as chamas queimarem, elas aqueçam o ar, e então o ar quente no balão sobe. Xamã, é isso? Shallan perguntou timidamente. Shallan chegou a essa conclusão após pensar um pouco. Ela só não sabia se estava certa. Totalmente certo. É mais ou menos assim que é. Subaya sentiu satisfeito, tendo subestimado um pouco Shallan. Xamã, as chamas realmente não vão queimar o balão de ar quente. Yu Ying ainda estava muito preocupado. Não se preocupe, as chamas ainda estão a uma certa distância do balão de ar quente, e as chamas não são tão grandes. Isso não vai incendiar o balão de ar quente, estaremos seguros. Subai colocou a mão sobre a dela. Ele sabia que ela estava muito nervosa, com sua cauda de raposa rosa caindo inconscientemente. A pequena mão de Yu Ying foi subitamente coberta por uma mão grande, e seu coração imediatamente acelerou. Seu coração, que estava inicialmente preocupado, também começou a se confortar gradualmente, e ela não parecia mais tão assustada quanto antes. Ela respirou fundo e assentiu firmemente. Eu acredito no xamã. A sensação de segurança que sentia era inédita, mas ao mesmo tempo, ela também era um pouco tímida. Seu rostinho imediatamente ficou vermelho, e ela não ousou mais olhar para Subai. Ela também não teve coragem de olhar para a bela paisagem abaixo do balão de ar quente. Sua atenção estava toda naquele braço grande. Sua cauda de raposa rosa, que estava caída, começou a se levantar lentamente, depois começou a abanar inconscientemente. No geral, ela parecia estar de bom humor agora. Shallan viu essa cena e de repente sentiu uma sensação estranha em seu coração. Ela também queria ser tratada assim. Mas, de repente, ela balançou a cabeça freneticamente, sentindo que esse pensamento estava ultrapassando um limite. Como posso ter esses pensamentos? Que ousadia da minha parte. A outra pessoa é o xamã. Por que eu teria esses pensamentos? Yanhua, vendo o comportamento de Shallan, achou estranho e perguntou confusa. Alan, você está bem? Você está se sentindo mal? Yanhua não sabia o que aconteceu com Shallan, se ela fez algo, mas só sabia que seu rosto havia ficado vermelho de repente. O que há de errado com Alan? É desconfortável para você estar tão alto? Subai também virou a cabeça para perguntar. Afinal, o balão de ar quente estava voando. Ele não sabia se a garota não estava acostumada a voar tão alto, ou se ela tinha acrofobia ou algo assim. Shallan imediatamente se endireitou, reuniu suas emoções e balançou a cabeça. Não, não. Estou bem, xamã. Ela estava constantemente se repreendendo no coração. Arg. Porque de repente tive tantos pensamentos irrelevantes. Que bom, se houver algo errado, não deixe de me avisar. Suba disse seriamente. Se alguém tem acrofobia, ele precisa removê-los rapidamente. Embora a acrofobia não fosse uma doença grave, o balão de ar quente voava continuamente mais alto. Se alguém ficasse assustado no ar e entrasse em pânico, isso seria horrível. Desculpe por ter preocupado você, xamã. Shallan abaixou a cabeça imediatamente. Tudo bem, todos vocês lembrem de me avisar se não se sentirem bem.
Subai olhou ao redor. Sim. Todos disseram em uníssono. T-Chef Primitive capítulo 433. A coisa mais importante é o cavalo. O balão de ar quente continuava subindo, com o aprendiz constantemente controlando a chama para evitar problemas. À medida que o balão de ar quente voava cada vez mais alto, a paisagem abaixo ficava cada vez menor, de claramente visível no início para ver apenas um contorno aproximado depois. Xamã, o balão de ar quente está subindo cada vez mais, comentou Ying. Nesse momento, ela não tinha mais medo. Inicialmente, quando o balão de ar quente começou a subir, ela ficou apavorada. Mas com a garantia de Subai, ela foi se adaptando gradualmente e a bela paisagem abaixo lhe trouxe conforto. Nossa tribo está começando a parecer tão pequena. Os olhos vermelhos de Yanhua continuavam observando lá embaixo. Yanhua achou isso realmente incrível. Ela nunca imaginou que algumas peles de animal, uma cesta e chamas poderiam permitir que ela voasse para o céu. Embora o balão de ar quente estivesse voando cada vez mais alto, a sensação de admiração permaneceu constante. O mundo é tão vasto. Por que eu não me sentia assim quando caminhava antes? Shallan se maravilhou. Shallan olhou para fora e percebeu que não conseguia ver a borda da terra, com vegetação espalhada por toda parte. Será que podemos ver o campo de caça daqui? Aer disse de repente, seus olhos roxos constantemente olhando na direção do campo de caça. Provavelmente não. Acho que precisamos voar mais alto, disse Shen-Shi. Embora raramente voassem a essa altura, já haviam alcançado essa altitude antes. Eles simplesmente não tentaram subir mais, porque voar tão alto era cansativo, e se precisassem descer, poderia ser perigoso. Xamã, olhe rápido. Ainda não conseguimos ver a borda daquele rio grande. De repente, Yanhua apontou para o grande rio à frente da tribo. Desde que decolaram, Yanhua vinha observando aquele rio, porque seu pai lhe dissera que o rio era tão largo que não se podia ver a borda. Agora que estava tão alto no céu, seu primeiro pensamento foi ver o quão largo aquele rio realmente era. É normal não conseguirmos ver isso dessa altura. Precisamos voar ainda mais alto. Suba disse calmamente. Eles não estavam particularmente altos. No máximo, tinham a altura de um arranha-céu normal. A essa altura, ainda era difícil ver o outro lado do rio tão largo quanto aquele. Afinal, esse rio era realmente largo demais. Como os da tribo primitiva viviam ali há tanto tempo e ainda não conheciam a largura deste rio, ele devia ser realmente largo. Afinal, também havia pessoas com asas na tribo. Se nem eles conseguiam ver o outro lado do rio, significava que o rio era extremamente largo. Como a altura atual do balão de ar quente era o que Shen-Shi e Aer normalmente conseguiam alcançar, isso significava que não estavam altos o suficiente. Xamã, podemos voar um pouco mais alto? Yanhua perguntou. Do ponto de vista dela, poder voar tão alto pela primeira vez já era muito, muito alto. Quanto a quão alto poderiam voar, ela não sabia, apenas se perguntava se o balão de ar quente aguentaria tais alturas. Claro, podemos voar mais alto por um tempo. Vamos voar para cima e ver. Subai sorriu. A altura atual estava longe de ser satisfatória para ele, já que seu campo de visão ainda era limitado. O que mais queria ver agora era como era todo o continente. Embora soubesse que não poderia fazer isso agora, poder ver a área ao redor da tribo seria um grande prêmio de consolação. Afinal, para desenvolver a tribo corretamente, ele precisava primeiro entender o ambiente ao redor. Além do grande rio, o que ele mais queria saber era o ambiente ao redor da tribo. Ele queria ver se havia outras tribos por perto, ou rios, lagos e outras características como florestas frutíferas, lugares com muitos animais ou montanhas com minerais. Oba! Yanhua comemorou. Xamã, o balão de ar quente consegue chegar ao campo de caça? Shallan perguntou de repente. Essa era a pergunta que ela mais queria fazer. Como dizia-se que o campo de caça ficava longe da tribo, e a jornada da tribo até aquele lugar era cheia de perigos, se conseguissem chegar lá com esse balão de ar quente, isso não resolveria muitos problemas. Depois, eles poderiam usar o balão de ar quente para transportar suas presas, o que torna o balão de ar quente ainda mais útil. Se pudessem, os guerreiros Totem não precisariam fazer viagens de volta toda vez que quisessem trazer a presa de volta. Eles poderiam simplesmente fazê-los caçar e depois usar o balão de ar quente para fazer várias viagens e transportar tudo de volta. Assim, os guerreiros do Totem precisariam ir ao campo de caça apenas uma vez e ficar mais tempo,
E então poderiam retornar sem voltar ao terreno de caça por muito tempo. Atualmente, eles não podiam fazer tantas viagens ao campo de caça devido à falta de mão de obra, e a quantidade de presas que podiam carregar também era limitada. Mas se tivessem o balão de ar quente, todos esses problemas estariam resolvidos. Precisa ser testado primeiro, mas não é impossível. Eu sei o que você está pensando. Subai admirou a perspicácia de Shallan. Ele certamente sabia o que ela estava pensando. Afinal, ele mesmo já tinha pensado nisso. Por isso ele estava tão ansioso para criar o balão de ar quente. Depois de visitar pessoalmente o campo de caça, essa ideia ficou ainda mais concreta. Ele havia passado pelas dificuldades dos guerreiros Totem e sabia o quão difícil era conseguir comida para a tribo. Mas se o experimento do balão de ar quente fosse bem sucedido, todas essas dificuldades poderiam se tornar mais fáceis. Se o experimento der certo, seria ótimo, sorriu Shallan, porque queria visitar o campo de caça novamente. Shallan achava o charme do campo de caça avassalador, com todo tipo de animais e plantas que ela nunca tinha visto antes. Isso significa que posso ir lá com frequência. Yanhua também pensou nisso imediatamente. Yanhua nem precisou dizer nada. Sair para caçar sempre foi seu sonho. Se viajar de e voltar do campo de caça se tornasse mais simples, ela praticamente moraria lá. Se o experimento der certo, vai até lá ser mais fácil. Subai sorriu. Para ser honesto, ele também queria ir lá de novo, já que ainda não tinham explorado completamente a área. Havia criaturas e plantas desconhecidas demais ali. Ele realmente queria saber qual papel eles poderiam desempenhar no desenvolvimento da tribo. O ponto-chave era que eles ainda não haviam encontrado cavalos. Se o balão de ar quente pudesse voar até o campo de caça, ele certamente domaria um grupo de cavalos para trazer de volta. Porque, para o desenvolvimento da tribo, os cavalos eram essenciais. Eles não eram apenas para criar uma unidade de cavalaria, mas também para transporte. Já que fabricar carros seria impossível neste momento. No entanto, carruagens puxadas por cavalos seriam fáceis. O maior obstáculo era simplesmente não ter cavalos. Usar gado seria difícil, pois eles se movem muito devagar, incomparáveis a cavalos. Ótimo! Exclamou Yanhua feliz. Tchef Primitive capítulo 434. Vida e morte devem estar em nossas mãos. O balão de ar quente havia subido gradualmente até uma altitude muito alta, e a paisagem abaixo ficava cada vez menor. Originalmente, ainda conseguiam ver o contorno das coisas, mas agora só conseguiam distinguir formas vagamente. Nunca imaginei que esse balão de ar quente pudesse voar tão alto! Exclamou Yanhua, chocado. Ela inicialmente achava que eles atingiriam a mesma altura que Shen-Shi e os outros voavam, mas não esperava que pudessem chegar tão alto. Essa altura provavelmente estava além do que até Shen-Shi e os outros haviam alcançado, a julgar pelas expressões deles. As pupilas negras de Shen-Shi piscavam continuamente. Não era que ele não tivesse visto paisagens tão bonitas antes, mas estava impressionado que aquele objeto pudesse voar a tal altitude. Algo sem asas e sem vida poderia realmente voar tão alto usando apenas chamas. Foi realmente incrível. Shen-Shi continuou se movendo dentro da cesta, então bateu as asas e voou do balão de ar quente, começando a voar ao lado dele. Ayer fez o mesmo, também voando do balão de ar quente para experimentar essa altura maravilhosa. Xamã, é perigoso voar tão alto? Shallan perguntou preocupada, seus olhos azuis um pouco receosos de olhar diretamente para baixo. Ying estava igual, não olhava mais para baixo, virando as costas para a borda da cesta e se apoiando nela. Não se preocupe, essa altitude está quase certa. Não precisamos ir mais alto. Só manter essa altura já está bom. Subai os tranquilizou. Essa altitude era adequada. Tecnicamente, isso ainda era menor do que a altura que os balões de ar quente atingiriam na Terra. Afinal, esse balão de ar quente foi feito na era primitiva, e várias condições certamente não eram tão boas quanto aquelas daqueles balões de ar quente na Terra. Portanto, não era aconselhável voar muito alto, caso algo inesperado acontecesse, o que seria terrível. Cair dessa altura certamente significaria a morte. Xamã, por que o fogo precisa queimar mais intensamente? Shallan perguntou de repente, notando que Len estava sendo constantemente adicionada à bacia de fogo. É assim que voamos mais alto. Se quiser voar alto, precisa adicionar lenha continuamente para fazer as chamas queimarem com mais vigor. Subai explicou. Então, se quisermos que o balão de ar quente comece a descer,
Só precisamos deixar a chama diminuir. Shallan supôs. Sim, reduzir gradualmente a chama permitirá que o balão de ar quente comece a descer, assentiu Subai. Na verdade, controlar um balão de ar quente não era difícil, só exigia prática para controlar a chama. Claro, um senso de direção também era essencial, caso contrário seria fácil se perder, especialmente em grandes altitudes, onde o terreno familiar parecia muito diferente quando voltavam à Terra. Entendo, Shallan assentiu pensativa. Subai tirou um telescópio da bolsa e começou a observar a paisagem no chão. Hoje, além de testar o voo do balão de ar quente, eles também quiseram examinar o ambiente ao redor da tribo. Ele fechou um olho enquanto usava o telescópio para observar tudo abaixo do balão de ar quente, girando continuamente o telescópio para observar o ambiente. Originalmente, ele queria ver quão largo era aquele grande rio, mas mesmo com o telescópio, não conseguia ver a outra borda. Era claro que o rio era realmente largo ao extremo. Ele já pensava em maneiras de explorar o rio. Um rio tão grande precisa ser devidamente explorado, e se ele levava ao mar ainda era desconhecido. Se o rio acabasse desaguando no mar, então o problema do sal da tribo estaria resolvido. Afinal, o suprimento de sal da tribo dos veados malhados estava diminuindo, e mais cedo ou mais tarde, não haveria sal sendo fornecido por eles. Antes disso, a tribo do Dragão de Fogo precisa encontrar um mar ou uma mina de sal para produzir sal. Nossa vida e morte devem estar em nossas próprias mãos. É realmente vasto. Subai murmurou. Ele usou o telescópio para observar o ambiente abaixo e descobriu que a terra também se estendia além da vista. Tudo o que ele conseguia ver era uma extensão verde em manchas marrons. O verde representava florestas e árvores, enquanto as áreas marrons provavelmente eram solo e encostas. Xamã, vamos dar uma olhada no campo de caça. Shallan sugeriu de repente. Shallan pensou que, já que eles já tinham deixado a tribo no balão de ar quente e voado tão alto, por que não ir lá dar uma olhada? Além disso, usar o balão de ar quente poderia economizar tempo, embora ela não soubesse exatamente quanto. Subai balançou a cabeça e disse, não preparamos nada agora. Não temos comida conosco, e não sabemos quanto tempo levaria para chegar ao campo de caça. Então vamos nos preparar direito e ir da próxima vez. Ele não queria fazer nada sem preparação. Tudo exigia planejamento, caso contrário problemas poderiam surgir. A comida era a consideração mais importante. Caminhar até o campo de caça levou 3 dias. De balão de ar quente, provavelmente levaria mais de um dia e, como não haviam preparado comida, não poderiam avançar precipitadamente. Além disso, o balão de ar quente nunca tinha ido ao campo de caça antes. Eles devem primeiro testá-lo antes de avançar mais. Afinal, no momento, ninguém sabia por quanto tempo o balão de ar quente poderia voar continuamente, e a duração do voo determinava potenciais riscos à segurança. Agora eles estavam voando no céu por pouco tempo e não haviam experimentado voos de longa duração, não sabiam se existiam outros perigos. Ele planejava que pessoas da tribo andassem no balão de ar quente para mais experimentos após o pouso, como voar um pouco mais alto, um pouco mais longe, ou até mesmo voar até o campo de caça para dar uma olhada. Se conseguissem voar com sucesso até o campo de caça, também poderiam trazer de volta os membros da equipe de caça. Dessa forma, eles não só teriam sucesso no experimento, mas também reduziriam o tempo de retorno da equipe de caça. Por que não fazer algo que alcance 2 objetivos ao mesmo tempo? Xamã, quando for hora do próximo experimento, posso subir também? Yanhua perguntou esperando. Yanhua encontrou um novo amor, o balão de ar quente. Ela queria ficar nela o tempo todo. Ela nunca imaginou que estar em um balão de ar quente seria tão divertido. É melhor você não subir por enquanto, porque você não tem asas. Se algo der errado com o balão de ar quente, você não vai conseguir lidar. Subai balançou a cabeça. Ele não queria que ela assumisse tais riscos. Se o balão de ar quente tivesse problemas no céu, ela não cairia simplesmente sem poder fazer nada do céu? Tudo bem, entendi. Yanhua fez bico, um pouco desapontado. Ela estava muito animada, esperando poder participar do próximo experimento, mas o resultado foi decepcionante. No entanto, ela entendia o motivo. Afinal, o balão de ar quente voava a uma altitude tão alta, e se algo realmente desse errado, ela realmente não conseguiria responder. Quando todos os testes forem bem-sucedidos, você pode montar quantas vezes quiser. Não há pressa. Subai a consolou. Ótimo. O rosto de Yanhua se iluminou com um sorriso novamente. Ela era simples assim.
Qualquer coisa que deixasse infeliz tendia a desaparecer rapidamente, substituída por alegria e risadas. Tchef Primitive capítulo 435 Como escolher entre os dois. Sussurros farfalham farfalhar. Kai e as outras 3 pessoas continuaram a atravessar a densa selva, voltando para a tribo do urso gigante. Eles já haviam ficado longe da tribo do dragão de fogo há vários dias, e agora o único pensamento era voltar rapidamente para a tribo. Como haviam ficado longe da tribo por dias demais, as pessoas da tribo deviam estar muito preocupadas. Eles poderiam até pensar que haviam morrido sob as garras de alguma fera feroz, e provavelmente haviam perdido a esperança por eles. Afinal, eles haviam desaparecido de repente por tanto tempo, quando originalmente haviam combinado voltar em cerca de 10 dias. Eu realmente quero voltar para a tribo quanto antes. Como será que as coisas estão agora? Lan disse, olhando para o céu azul. Chovia continuamente há mais de um mês, e ela não via aquele belo céu azul há muito tempo. Foi ótimo poder ver isso agora. Ela não pôde deixar de se perguntar como seria agora se não tivessem chegado à tribo do dragão de fogo e sido acolhidos por eles. Muito provavelmente, ela não teria sobrevivido, morrendo na chuva ou na boca de alguma fera feroz. Afinal, eles não eram guerreiros totens, e não tinham capacidade de resistir àquelas ferozes bestas ferozes. Se encontrassem enfrentariam apenas a morte certa, sem capacidade de lutar. Embora treinassem com grande intensidade todos os dias, quando enfrentavam uma besta feroz, a morte era praticamente inevitável. Eles não vão achar que já estamos mortos, vão? Luo falou de repente. Era isso que mais preocupava o garoto gordinho, e se as pessoas da tribo achassem que eles já estavam mortos? Geralmente, quando alguém da tribo falecia, erguiam uma placa de pedra para essa pessoa. Essa placa de pedra foi usada para comemorá-los, embora não tenha um nome. Apenas aqueles que realmente contribuíram para a tribo, ou os guerreiros totem que morreram, teriam seus nomes em uma tábua de pedra. Isso foi para fazer o povo da tribo se lembrar deles, que suas mortes foram gloriosas e dignas de ser comemoradas. Se Lu e os outros fossem determinados a morrer, algumas tábuas de pedra sem graça seriam erguidas, já que não eram guerreiros totêmicos. Embora fossem aprendizes de guerreiro, não haviam contribuído para a tribo, e desta vez, saíram para treinar. Então, mesmo que morressem desta vez, não conseguiriam placas de pedra com seus nomes. Isso foi algo realmente trágico para Warriors. Qual guerreiro estaria disposto a não ser lembrado por seu povo? Qual guerreiro estaria disposto a viver uma vida sem graça? Todos queriam ser lembrados por toda a tribo, o que lhes trazia glória. Então, para os guerreiros, ter tábuas de pedra com seus próprios nomes após a morte era a maior honra. Lu e os outros não eram exceção. Eles também esperavam que, se realmente morressem, seus nomes ficassem nas tábuas de pedra. Muito provável. Afinal, estamos fora da tribo há tanto tempo, e é normal pensar que estamos mortos. Li disse calmamente. Li não se importava tanto. Desde que pudesse voltar para a tribo, isso era melhor do que qualquer outra coisa. Todas essas outras coisas eram irrelevantes para ela. Quanto às tábuas de pedra com ou sem nome, todas seriam destruídas um dia, e o mundo seguiria em frente como sempre. É verdade. Sem notícias nossas por tanto tempo, além de ser estação chuvosa, não é surpresa se eles acham que estamos mortos. Kaia sentiu. Seu raciocínio era bastante completo. Além disso, as coisas seriam diferentes quando voltassem para a tribo. Mais importante ainda, eles trouxeram um item incrível. A cerâmica que estavam trazendo certamente surpreenderia os da tribo do urso gigante. Essa coisa era realmente incrível. Eles vinham tirando o veículo para olhar durante a viagem de volta. Não só uma vez a cada poucos dias, mas quase todos os dias, mesmo durante períodos de descanso. Toda vez que o levavam para olhar, se maravilhavam e faziam outra rodada de palpites. Além de apreciar, eles também verificavam se havia algum problema com a cerâmica. Afinal, quando estavam saindo, haviam sido instruídos repetidamente a que tudo deveria ser bem cuidado. Disseram a eles que a cerâmica era muito frágil e não podia ser esbarrada ou derrubada, e que deveriam protegê-la como protegeria suas próprias vidas. Então, os 4 estavam muito nervosos e preocupados ao longo do caminho. Eles estavam nervosos com algo acontecendo com a cerâmica e preocupados se a cerâmica poderia ser entregue com segurança à tribo do urso gigante. Se a cerâmica não pudesse ser entregue com segurança à tribo do urso gigante, certamente seriam criticados.
Não porque a cerâmica tenha quebrado, mas porque eles estavam desaparecidos há tanto tempo sem nenhuma notícia. Se a cerâmica pudesse ser entregue com segurança à tribo do urso gigante, certamente seriam elogiados. Afinal, a cerâmica da outra tribo era incrível demais para eles. Tal item existindo certamente surpreenderia o povo da tribo. Naquela época, os membros da tribo não os culpariam por desaparecerem repentinamente por mais de um mês. Na verdade, toda a atenção estaria voltada para a cerâmica. Originalmente, o objetivo de deixar a tribo era encontrar melhores oportunidades de comércio para a tribo do urso gigante. Se possível, encontre coisas baratas que possam ser trocadas. Afinal, se eles trocam mercadorias no mercado, como o mercado do veado malhado, certamente haveria intermediários lucrando com a diferença. Então, durante esse tempo, Kai e os outros saíram para treinamento, tentando encontrar rotas comerciais melhores e mais diretas para a tribo, para conservar os recursos da tribo. Fico imaginando como o xamã e o chefe vão reagir ao verem essa cerâmica. Eles estarão dispostos a usar grãos doces para negociar com os da tribo do dragão de Xamã? Lam perguntou curioso. Para ela, grãos doces eram realmente deliciosos, mas não eram muitos. No entanto, a cerâmica era tão bonita. Ambos eram anteriores aos olhos dela, e era difícil se separar de qualquer um deles. Se tivesse que escolher, seria difícil decidir, já que ambos eram incríveis. Acho que o pai vai estabelecer comércio com a tribo do dragão de chama. Afinal, a tribo do dragão de fogo quer não só grãos doces, mas também carne seca. Disse Kai. Embora a quantidade de grãos doces não fosse grande, não era inexistente. Comparadas à cerâmica, estas últimas eram muito mais raras. Não precisa adivinhar, saberemos tudo quando voltarmos para a tribo. Vamos logo, disse-lhe friamente de lado. Já era de manhã, e precisavam viajar por mais meio-dia. Ao anoitecer, eles finalmente chegariam à tribo do urso gigante. Embora esse meio-dia não tenha sido longo, ainda havia muitos perigos pelo caminho. Também haveria muitas bestas ferozes desconhecidas aparecendo. Eles precisavam proteger tanto a si mesmos quanto a segurança da cerâmica. Eles estavam quase chegando à tribo agora. Se algo acontecesse com a cerâmica por acidente, eles ficariam devastados além das palavras. Tchef Primitive capítulo 436. Surpreendentemente ainda vivo, o céu já começava a escurecer gradualmente ao virar o crepúsculo, e olhando para fora, tudo era uma extensão amarela dourada. Toda a floresta parecia coberta por uma grande cortina amarela, e as folhas originalmente verdes escuras também estavam tingidas com uma camada de amarelo claro. A paisagem era linda. O pôr do sol sobre a floresta primitiva tinha um sabor único. Olhando ao redor, sob o crepúsculo, além das árvores exuberantes, também havia um bando de pássaros em voo. O crepúsculo na floresta primitiva não era apenas amarelo, mas até tinha um pouco de rosa claro misturado. Essas cores entrelaçadas não eram caóticas, mas sim criavam uma cena surpreendentemente harmoniosa e bela. No entanto, as 4 pessoas na floresta não tinham tempo nem energia para apreciar essas belas paisagens. Eles só estavam focados em cobrir terreno rapidamente. Kai e os outros continuavam avançando continuamente. Eles deveriam ter chegado à tribo do urso gigante há muito tempo, mas encontraram uma fera feroz pelo caminho. Eles passaram bastante tempo evitando. Felizmente, não os havia descoberto. Ele só captou o cheiro deles, mas como Kai e os outros estavam sempre escondidos, a fera feroz não encontrou seu alvo. Para se esconder e evitar ser descoberto pela fera feroz, levava cerca de 2 a 4 horas. Então, eles se atrasaram, e como já era crepúsculo, tiveram que acelerar o passo. Quão aterrorizante era a natureza à noite não precisa de explicação, então tiveram que voltar rápido. Tum, tum, tum. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. Os 4 continuaram avançando, sem tempo para se preocupar com o ambiente. Por mais bonito que fosse, não tinha nada a ver com eles. Naquele momento, eles só queriam chegar rapidamente à tribo do urso gigante. Cada som de bestas ao redor os deixava com medo. Além disso, à medida que o céu escurecia em um ritmo visivelmente acelerado, eles ficaram ainda mais assustados. Afinal, eles eram apenas aprendizes de guerreiro. Por mais fortes que fossem, não podiam enfrentar uma fera feroz. Mesmo que os 4 trabalhassem juntos, não eram páreo para uma fera feroz. Além disso, agora eram muito próximos da tribo. Eles queriam voltar para a tribo ainda mais do que antes. Parecia que o lar estava à frente, com lobos perseguindo por trás.
Todos estavam ansiosos. Eles viajavam há muito tempo, e sobreviver até agora era extremamente difícil. Além disso, companheiros de equipe já tinham morrido sob as garras de bestas ferozes antes. Só de pensar nessas cenas já os deixava ainda mais assustados. Eles ainda eram jovens, e era a primeira vez que treinavam, sem a técnica do xamã para se apoiar. Ter medo era normal. Vocês precisam tomar cuidado com o ambiente. Não baixem a guarda só porque estamos quase lá. Também pode haver bestas ferozes emboscadas ao nosso redor. Lee lembrou cautelosamente. Embora estivesse assustada, sendo a mais velha entre eles, ela teve que tomar a dianteira. Ela era firme em suas ações e decisões. Por mais assustada que estivesse, não podia perder a compostura e mostrar medo no rosto. Kai era igual. Ele geralmente era extremamente competitivo, então também não demonstraria medo agora. Mesmo que tivesse que fingir, continuaria a preservar a imagem de ser forte e estável entre os aprendizes de guerreiro. Mas Lu era diferente. Ele geralmente era despreocupado e adorava comer e dormir. Ele não se importava nem um pouco com sua imagem. Ele olhou ao redor preocupado, meio curvado mostrando medo, com o terror claramente estampado no rosto. Quanto tempo até chegarmos à tribo? A floresta à noite é assustadora demais. Lu franziu a testa. Naquele momento, ele realmente sentia falta da tribo do dragão de chama. Preferia voltar para lá do que ali, onde era mais seguro. Muito em breve. Não perca mais tempo, só se apresse. Lee incentivou a todos. Sua mão ainda pressionava a bolsa, com medo de que a cerâmica dentro pudesse ser danificada. Qualquer um deles poderia cair, mas a cerâmica precisava permanecer intacta. Tum, tum, tum. Os quatro continuaram se movendo pela floresta, com chamados estranhos de bestas sendo ouvidos continuamente. E não eram apenas um ou dois tipos, mas muitos tipos de bestas fazendo sons estranhos de uivo. Também havia feras se movendo entre galhos e arbustos, fazendo sons constantes de rangido. Isso os assustou, e o ritmo deles claramente aumentou. Eles já não se importavam com as pedras tropeçando sob seus pés, nem com os galhos arranhando sua pele. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. Kai e os outros usaram toda a força, passando mais de meia hora para alcançar o perímetro externo da tribo. Lan olhou para cima, suspirou aliviado e disse, finalmente. Estamos aqui. A jornada foi realmente longa e difícil. Finalmente estamos de volta. Achei que não conseguiríamos. Lu estava completamente exausto. Ele estava coberto de suor. Agora, ele podia realmente se sentir aliviado. Ele não precisava mais se preocupar com bestas ferozes na floresta. Sua vida estava segura agora. Vamos voltar rápido para relatar ao xamã e ao chefe, Lee incentivou, assumindo a liderança na subida da encosta. Afinal, a tribo do urso gigante foi construída em uma encosta, e fosse saindo ou voltando para ela, eles precisavam escalar essa encosta. Ok, os outros três assentiram e a seguiram encosta acima. Ninguém mais ousava perder tempo agora. Demoraram mais de 10 minutos só para subir a encosta, e finalmente chegaram ao portão principal da tribo do urso gigante. Agora, o céu havia escurecido completamente, a ponto de não conseguirem ver as mãos à frente. Estamos seguros. Caio finalmente pôde soltar um suspiro de alívio, não precisando mais ficar tenso. Na entrada da tribo do urso gigante, havia 6 guerreiros totem e 12 aprendizes de guerreiro de guarda, com fogueiras acesas em ambos os lados do portão. Quando viram cair os outros, todos ficaram surpresos. Afinal, eles não esperavam que ainda estivessem vivos. Agora aparecendo bem diante deles. Toda a tribo dizia que os aprendizes de guerreiros que saíram para treinar tinham morrido todos. Inesperadamente, aqueles 4 estavam agora na frente deles. Embora parecessem sujos e em um estado muito miserável, pelo menos ainda estavam vivos. Eles ficaram atônitos, e só depois de um tempo reagiram, perguntando, Kai, Lee, Lu, Lan, é você? Esses 4 eram bastante fortes entre os aprendizes de guerreiros da tribo e, além disso, 2 deles eram filho e filho do chefe, e 2 eram filho e filho do líder da equipe de caça. Com sua força extraordinária e status especial, seria difícil não se lembrar deles. Somos nós, voltamos. Kai disse seriamente. Ele certamente sabia que parecia miserável naquele momento. Estar longe da tribo por tanto tempo, e se esconder na floresta por tanto tempo, quem ainda poderia parecer arrumado e arrumado? Rápido, nos deixe entrar. Lee franziu a testa, querendo muito descansar e estar bem.
Tchef Primitive capítulo 437 Louvor do coração. Lee e os outros três foram trazidos de volta pelos aprendizes de guerreiros e, após um breve descanso, foram ver o chefe. Afinal, eles não haviam retornado à tribo há mais de um mês, e agora que estavam de volta, precisavam imediatamente ver o chefe. Mesmo que estivessem exaustos, essa era a regra da tribo. Mesmo sendo filha do chefe, não era exceção. Passo, passo, passo. Lee e os outros três caminharam juntos em direção à casa de madeira do chefe, carregando a cerâmica com eles. Afinal, isso era o que poderia ajudá-los a evitar ser punidos. Eles haviam se esforçado muito para proteger esse item ao longo do caminho. Então, naquele momento, apresentar a cerâmica era, sem dúvida, a melhor garantia deles. Meia hora depois, os quatro chegaram dentro da casa de madeira do chefe. Cada um deles tinha uma expressão séria, sem ousar mostrar a menor transgressão. Para onde você desapareceu por tanto tempo? A expressão de Shan só podia ser descrita como muito desagradável, com as veias da testa visivelmente salientes. Afinal, sua filha e filho haviam desaparecido por tanto tempo, uma estação chuvosa completa sem notícias. Seria mentira dizer que ele não estava com raiva. Além disso, inicialmente ele não queria que eles saíssem, mas eles insistiram em sair. Agora, olha o que aconteceu. Nós nos perdemos e depois não pudemos voltar para a tribo. Quando a estação chuvosa estava prestes a chegar, encontramos a tribo do dragão de chama. Então, Kai ainda estava assustado com a expressão do pai. De fato, para ele, seu pai parecia assustador o tempo todo, sem exceção. Tribo do dragão de chama. Que tribo é essa? Shan franziu a testa e continuou perguntando. Então você passou a estação chuvosa na tribo do dragão de chama, é isso? A tribo do dragão de fogo é uma grande tribo. Eles nos abrigaram durante toda a estação chuvosa, Lee interrompeu. Lee sempre achou que a tribo do dragão de fogo era incrível, e isso ficou evidente no último mês que viviam lá. Seja pelo meio ambiente ou pela comida, a tribo do dragão de fogo era realmente excelente. Se ela não tivesse se lembrado constantemente de que era da tribo do urso gigante, talvez tivesse desenvolvido pensamentos de ficar lá. Independentemente de a tribo do dragão de fogo ser boa ou não, você completou a missão que lhe atribuí? Shan perguntou solenemente. Durante o mês sem notícias de sua filha e filho, ele só ficou um pouco preocupado nesse período, mas até esse sentimento desapareceu rapidamente. Em sua visão, uma tribo atuava na sobrevivência dos mais aptos e na eliminação dos fracos. Se seu filho e filha enfrentaram problemas durante a viagem para fora, isso significava que estava destinado pelo céu. Isso significava que eles não estavam destinados a se tornarem fortes, nem adequados para permanecer na tribo do urso gigante. Ser eliminado era o destino merecido deles. Então, inicialmente, ele só se sentiu um pouco preocupado, mas esse sentimento logo desapareceu. Afinal, para ele, a tribo do urso gigante tinha muitas pessoas, e muitas fortes. No panorama geral, perder um ou dois aprendizes de guerreiro era irrelevante. Além disso, teve muitos filhos e filhas, perder um ou dois não era nada demais. Ele poderia simplesmente ter mais. Ele já tinha várias esposas e muitos filhos. No momento, muitas mulheres também carregavam seus filhos no ventre. Além disso, ele estava em seus melhores anos. Engravidar mais mulheres não era um problema para ele. Perder um ou dois fracos, e depois criar alguns fortes em seu lugar, era aceitável para ele. Não era nada demais para ele. Então, ele ficou realmente satisfeito que sua filha e filho pudessem retornar, pois isso provava que eles tinham a capacidade de sobreviver. Durante o tempo em que estiveram desaparecidos, conseguiram encontrar uma tribo antes da chegada da estação chuvosa e foram aceitos para ficar lá. Isso mostrou que eles tinham alguma capacidade. Inicialmente, ele ficou muito irritado, mas ao vê-los retornar, metade de sua raiva desapareceu, e ele começou a perguntar sobre a missão designada. Só fomos à tribo do dragão de fogo e não fomos a nenhuma outra tribo, então ainda não sabemos sobre outras tribos. Kai disse, reprimindo o medo. Mesmo que seu pai não tenha dito nada e apenas ficado sentado, a sensação de pressão era avassaladora. Shan permaneceu em silêncio, esperando que continuassem. Não sabemos o que a tribo do dragão de fogo tem, mas eles nos deram algo para mostrar a você. Kai disse seriamente. Ele pegou a cerâmica que Lily entregou e entregou a Shan, manuseando-a com muito cuidado durante todo o processo. Pai, é isso que a tribo do dragão de fogo me pediu para trazer de volta.
Kai disse, pronunciando cada palavra. Sua expressão era solene, e seus olhos permaneciam fixos na cerâmica sem desviar o olhar. Embora ele tivesse visto a cerâmica por tanto tempo, olhar para ela novamente ainda era incrível e chocante. O que é essa coisa? Chan pegou a cerâmica e começou a virá-la, examinando-a. Tendo vivido tanto tempo, ele se considerava bastante conhecedor, mas era a primeira vez que via tal item. Se fosse pedra, parecia liso demais ao toque. Era diferente da pedra, e sua forma também era completamente diferente. Se fosse uma planta ou algum tipo de fruta, não poderia ser tão sólido assim, uma arma. Mas aquilo parecia tão liso e sem bordas afiadas. Como pode ser usado para prejudicar alguém? Mas ele tinha que admitir, essa coisa cuja natureza ele não conseguia identificar o cativou à primeira vista. A sensação ao tocá-la e sua aparência eram coisas que ele nunca tinha visto antes, e sua forma também era muito atraente. Poderia ser considerado um tesouro. O povo da tribo do Dragão de Fogo chama isso de cerâmica. Eles têm essas coisas por toda parte, de todos os formatos e tamanhos. Todos eles estão extremamente lindos, disse Kai. Ao falar sobre a tribo do Dragão de Chama, Kai ficou muito feliz, descrevendo com ótima animação. Era como se a tribo do Dragão de Fogo fosse sua própria tribo. Esse tipo de elogio vinha completamente do seu coração. Tchef Primitive capítulo 438. A maior confiança. Chan franziu a testa e examinou cuidadosamente a cerâmica em sua mão mais uma vez, perguntando, o que disseram sobre essa coisa? O que eles querem em troca disso? Ele ficou emocionado com isso. Ele se apaixonou por essa cerâmica sem saber por que ou exatamente o que era aquilo. Isso era algo que ele nunca tinha visto antes, mas se apaixonou à primeira vista. Talvez fossem as linhas fluídas da tigela de cerâmica, sua aparência marrom escura e aquela forma inidentificável. Tudo isso fazia seu coração disparar. Tendo vivido por tanto tempo e gerenciado a tribo por tanto tempo, ele já tinha visto muitas outras tribos, mas nunca havia encontrado um objeto assim antes. Essa tigela de cerâmica diante dele pode ser descrita como única. Certamente ficaria impressionante se exibida em uma posição de destaque. Eles querem nossas sementes de grãos doces e um pouco de carne seca. Kai transmitiu a mensagem original. Naquele momento, ele ainda estava muito animado. Se seu pai concordasse, ele não poderia visitar a tribo do Dragão de Fogo novamente. Seu maior desejo agora era visitar a tribo do Dragão de Fogo mais uma vez. Ele sentia que o ambiente lá era muito superior ao da tribo do Urso Gigante. Ele também achou que a comida ali tinha um gosto melhor, com um sabor completamente diferente. No fundo, ele continuava pensando em como seria maravilhoso se pudesse viver diretamente na tribo do Dragão de Fogo e se tornar um dos seus povos. Eles querem nosso grão doce. Chan franziu a testa e continuou perguntando, como eles sabiam que temos Sweet Grain? Afinal, essa comida só está disponível na tribo do Urso Gigante, não existia em nenhum outro lugar. Esse alimento foi descoberto pelos ancestrais da tribo do Urso Gigante das montanhas distantes, depois trazido para cá para ser plantado e colhido até os dias atuais. Eles nunca haviam dado essa comida a ninguém de outras tribos. Mesmo dentro da tribo do Urso Gigante, apenas alguns poucos podiam sentir o sabor. A menos que alguém fosse de status nobre ou possuísse grandes habilidades, poderia ter a chance de receber uma parte delas. Outros nem sequer poderiam esperar vê-lo. Mesmo aqueles que podiam comer grãos doces só o viam em sua forma preparada. Eles não tinham muita clareza sobre sua aparência original. Esse alimento era considerado bastante misterioso dentro da tribo do Urso Gigante. Embora a maioria das pessoas soubesse de sua existência, elas não compreendiam os detalhes. Eles só sabiam que essa comida era algo a ser mantido em segredo na tribo e que não deveria ser facilmente obtida por pessoas de outras tribos. Bem, Kai ficou atônito, hesitando por um bom tempo antes de continuar. Eu contei para eles porque eles perguntaram sobre isso. Naquele momento, ele sentiu um pouco de medo de falar. Se não explicasse bem, seria repreendido novamente. Além disso, seu pai era realmente feroz, então ele imediatamente se arrependeu ao falar. Eles perguntaram, e você só revelou nosso segredo? Você não sabe que Sweet Grain é o segredo da nossa tribo? Chan questionou irritado. Claro que eu sei, mas esse também é o segredo da tribo do Dragão de Chama. Eles compartilharam o segredo deles conosco para a troca, então eu tive que compartilhar o nosso. Kai disse. Ele achava isso bastante justo. Se a outra parte revelou o seu segredo, por que não deveria retribuir? Além disso,
A outra pessoa confiava muito nele, dando-lhe uma tigela de cerâmica sem exigir nada em troca. Isso foi uma demonstração significativa de confiança. Normalmente, as pessoas nunca doariam incondicionalmente os itens valiosos de sua tribo para outros. Quem sabe se a outra parte voltaria? Se eles deram e não foram devolvidos, e então? Por isso, esse gesto da tribo do Dragão de Fogo fez-se sentir altamente respeitado. Então ele achou que não havia problema em revelar o segredo da tribo do Urso Gigante. Além disso, Suetgrain era apenas uma fonte de alimento da tribo. Embora fosse um segredo, sua revelação não causaria problemas significativos para toda a tribo. Consequências negativas como aniquilação ou invasão por outros eram impossíveis, então revelar isso não era um grande problema. Disseram de onde veio essa coisa? Como foi feito? Shan continuou perguntando. Ele ainda estava muito curioso sobre como esse objeto surgiu. Parecia pedra, mas não era pedra. Ele sentia que esse objeto definitivamente não era formado naturalmente, mas devia ser feito pelo homem, e parecia bastante extraordinário. Perguntei ao chefe deles, mas ele não quis nos contar. Kai balançou a cabeça. Seus pensamentos se alinhavam com os do pai. Ele também estava curioso sobre como esse objeto foi criado. Ele estava ansioso para entender exatamente o que era aquilo. Seria pedra ou outra coisa? Porque era tão bom. Parece que eles vieram preparados. Além de quererem trocar por grãos doces e carne seca, eles queriam trocar por mais alguma coisa. Shan perguntou. Ele precisava primeiro entender as exigências da outra parte, depois ver se poderia aceitá-las antes de prosseguir com a troca. Afinal, esse objeto era realmente impressionante. Se fosse necessário trocar um pouco de comida, não haveria perda. No entanto, ele queria saber mais sobre esse objeto, já que o grão doce era um segredo geracional da tribo do urso gigante e não podia ser trocado casualmente com outros. Suetgrain tinha um gosto doce com suco abundante, uma iguaria rara. Para dar precipitadamente a pessoas de outras tribos, a oferta precisava valer a pena. Nada mais. Eles só têm esses dois requisitos. Primeiro, querem as sementes da cultura, e segundo, querem carne seca, disse Kai. Sementes de plantação? O que são culturas? Shan perguntou, confuso. O chefe deles disse que as culturas são coisas como Suetgrain, coisas que são plantadas no solo e podem ser consumidas, explicou Kai. Shan piscou os olhos vermelhos e perguntou, além desse objeto, há outros? Ele continuava movendo a tigela de cerâmica na mão, imaginando se a tribo do Dragão de Fogo tinha outras cerâmicas. Ele sempre acreditou que a outra tribo definitivamente tinha mais do que apenas esse item. Deve haver outros. Sim, há muitos mais. Vi todos expostos em prateleiras de madeira, cerca de 7 ou 8 deles. Kai descreveu. A disposição no quarto de Yan Jiao ainda estava vívida em sua mente, incluindo aqueles vasos, tigelas e pratos de cerâmica. Ele já tinha visto todos. E havia bastantes. Apenas os grandes vasos de cerâmica pareciam ser 2 ou 3. Quanto às tigelas menores de cerâmica, muitas também foram exibidas. As placas de cerâmica eram semelhantes, embora estivessem cobertas por essas tigelas de cerâmica. Não, aquelas tigelas de cerâmica pareciam bem diferentes da que tinham nas mãos agora. Obviamente, eram menores em tamanho. A aparência deles também era bem diferente, aparentemente pertencendo a outro tipo de cerâmica, embora ele não soubesse qual tipo. Deixe-me pensar primeiro, disse Shan seriamente. Tchef Primitive capítulo 439. Rotação entre duas equipes. A luz do sol era radiante, com raios suaves se espalhando por toda a terra. A tribo do Dragão de Fogo recebeu um novo dia. Desde o fim da estação chuvosa, as obras na tribo do Dragão de Fogo vinham avançando vigorosamente. Dentro da tribo, alguns cavavam fundações, outros poliam blocos de pedra, alguns fabricavam cimento de cinzas de madeira e outros pavimentavam estradas. Cada um tinha seu próprio trabalho, ocupado demais para conversar. Aos olhos deles, agora, só se concentravam em trabalhar bem para serem recompensados com comida para comer. Eles não tinham tempo livre para conversas. Na era primitiva, eles priorizavam a comida acima de tudo. Tudo o que faziam era por comida. Já fazia vários dias desde o fim da estação chuvosa, e muitas casas de madeira da tribo haviam sido completamente desmontadas. No seu lugar, foram escavadas fundações e casas de cimento em construção. Em frente a cada fundação se reuniram várias centenas de pessoas, todas cooperando e dividindo o trabalho,
Tudo para construir aquelas casas de cimento antes da chegada da temporada de neve. Subai ficou diante da janela do chão ao teto observando a cena, assentindo satisfeito com a velocidade do progresso. Foi muito mais rápido do que quando começaram a construção, pois as pessoas ganharam experiência e trabalharam com mais eficiência. Seja cavando fundações, polindo blocos de pedra ou cimentando duas pedras juntas, tudo era mais rápido do que antes. Nesse ritmo, devemos conseguir construir cerca de metade de tudo antes da temporada de neve chegar, comentou Subai suavemente. O isolamento das casas de cimento não precisava de explicação. Eram muito melhores do que casas de madeira. Além disso, as casas de cimento proporcionavam uma maior sensação de segurança, com durabilidade das paredes muito superior à das casas de madeira. Durante a estação chuvosa, as casas de madeira conseguiam resistir um pouco, embora frequentemente vazassem. Pelo menos não estavam frios demais. Mas quando chegava a temporada de neve, as casas de madeira tinham dificuldade para se sentir confortáveis. Mesmo com pessoas dentro, eles precisariam usar roupas grossas de pele de animal para se manterem aquecidos. Afinal, as casas de madeira atuais não conseguiam armazenar calor de forma eficiente. Mesmo com uma fogueira, ainda estaria frio. Eles simplesmente não tinham ferramentas para tornar as peças de madeira perfeitamente integradas. Sempre haveria espaços de vários tamanhos entre eles. Quando o vento frio chegava, eles frequentemente penetravam por essas pequenas frestas até as casas de madeira. Como resultado, o interior das casas de madeira permanecia frio, apenas um pouco mais quente que o exterior. Mas as casas de cimento eram realmente melhores para isolar e armazenar calor. Eles também ofereciam um abrigo mais sólido. Por isso Subai queria substituir todas as casas de madeira da tribo do Dragão de Fogo por casas de cimento. Além de desenvolver a tribo do Dragão de Fogo em uma cidade, ele também queria que o povo da tribo vivesse melhor. Para melhorar suas vidas, o ambiente de vida era a primeira coisa que precisavam melhorar. Não era apenas pelo povo da tribo, mas também por si mesmo, pois ninguém sabia se ele poderia voltar depois de ser transmigrado para cá. Se não pudesse voltar à sua vida moderna, faria com que viver ali fosse decente. Com os check-ins diários do sistema, ele poderia viver bem nesta era primitiva. Ele só precisava usar o conhecimento em sua mente para melhorar gradualmente a tribo. Afinal, ele ocupava atualmente a posição mais alta da tribo, então planejar e organizar tais assuntos era simples. Ele só precisava ordenar que os outros executassem as ideias em sua mente, e a tribo seguiria nessa direção. Era apenas uma questão de tempo até que o desenvolvimento da tribo atingisse um padrão aceitável. Xamã, podemos substituir todas as casas de madeira por casas de cimento antes da temporada de neve? Yu Ying perguntou curioso. Ela havia notado que todos na tribo estavam trabalhando intensamente ultimamente, mas faltavam menos de 20 dias para a chegada da temporada de neve. Apesar de todos correrem para o trabalho, ela sentiu que talvez não fosse possível substituir todas as casas de madeira por casas de cimento antes da chegada da temporada de neve. Substituir todas por casas de cimento pode não ser possível, mas a maioria deve estar concluída, disse Subai. Por isso nem todas as casas de madeira da tribo foram completamente desmontadas, uma grande parte deles permaneceu. Isso era uma precaução, se todas as casas de cimento não fossem construídas até a chegada da temporada de neve, e não houvesse casas de madeira, onde as pessoas morariam. Eles só tinham um espaço desmontado e de limpeza para construírem casas de cimento. Depois que essas casas de cimento fossem concluídas, eles desmontariam mais casas de madeira e repetiriam o processo. Esse processo repetitivo de construção não só era mais seguro, como também garantia casas de melhor qualidade. Com muitas pessoas trabalhando em uma única casa, havia uma clara divisão de tarefas, com o progresso sendo suave e previsível. Mas parece que as estradas deveriam estar completamente pavimentadas. Muito progresso já foi feito nas estradas. Yu Ying disse. Além de verificar diariamente o curral de ovelhas e o curral para gado, ela também passava tempo observando a estrada sendo pavimentada. Ela achava incrível ver cimento sendo despejado no chão e alisado com tábuas de madeira para formar estradas planas. Ela também gostava de andar sobre elas. Elas eram estáveis e não estavam lamacentas. Sim, a pavimentação precisa ser acelerada. Não seria bom se as carruagens fossem feitas, mas as estradas não estão prontas, disse Subai. De fato, o voo de teste do balão de ar quente foi completamente bem sucedido.
Também levou apenas um dia para voar da tribo até o campo de caça. Isso poupou 2 dias comparado a terem que andar. Durante o voo de teste, eles também trouxeram presas caçadas pela equipe de caça. Como a comida foi levada primeiro, a equipe de caça ficou mais alguns dias para caçar mais comida. Eles planejavam esperar o retorno do balão de ar quente e trocar com a segunda equipe de caça. Eles retornariam com a comida, permitindo que a segunda equipe de caça continuasse caçando, e após alguns dias de descanso, voltariam para substituir a segunda equipe. Esse método foi criado por Subai para maximizar a coleta de alimentos antes da temporada de neve. Assim, eles não perderiam tempo viajando de um lado para o outro. Faltando 20 dias para a temporada de neve, se contassem a viagem de ida e volta até o campo de caça, mais da metade do tempo seria desperdiçado viajando. Mas com o balão de ar quente, esses poucos dias poderiam ser economizados. 2 equipes de caça rotacionando para caçar coletaria mais comida, e com essa rotação, não ficariam muito cansadas. Afinal, eles estavam apenas sentados no balão de ar quente indo e voltando, sem gastar muita energia. Tchef Primitive Capítulo 440. Os planos foram estagnados. Xamã, o que é uma carruagem? Ying perguntou curiosa. Ying ouvira essa palavra de vez em quando, mas nunca soube o que significava. Já te disse antes, é um tipo de veículo de transporte, explicou Subai simplesmente. Ele já tinha mencionado veículos de transporte antes ao falar sobre balões de ar quente, então Ying deveria conseguir entender. Ying assentiu pensativo e disse, agora eu me lembro. Xamã, qualquer coisa que possa substituir caminhar para nos ajudar a nos mover se chama veículo de transporte, certo? Isso não está totalmente correto, mas sua compreensão está boa. Disse Subai. Ele originalmente queria explicar que cavalos de guerra ou algumas bestas ferozes também poderiam ser usados como montarias. Mas depois de pensar um pouco, decidiu que era melhor não explicar demais para ela, que de qualquer forma não conseguiria entender. Seria melhor explicar quando eles realmente forem criados. Xamã, o tio Gum ou o tio Shankil podem começar a fazer a carruagem? Ying perguntou curiosa. Ainda não é possível. Ainda não encontramos cavalos. Então não há pressa para fazer uma carruagem, disse Subai calmamente. Ele estava bastante ansioso para que começassem a fazer carruagens, mas ainda não tinham capturado nenhum cavalo. A tribo ainda tinha carpintaria e pedraria para fazer, então não havia a necessidade de apressar a criação de uma carruagem. Seria suficiente para os fazer quando encontrassem cavalos. Afinal, não seria muito difícil montar 2 rodas grandes com várias tábuas de madeira, certo? Xamã, como é um cavalo? Não tem nenhum na floresta. Ying perguntou. Era a primeira vez que ela ouvia falar de um animal chamado cavalo. Como poderia ser usado como veículo de transporte? Deve ser algo muito especial. É parecido com gado e ovelhas, mas também um pouco diferente. Você vai saber quando vir uma, Subai sorriu. Embora cavalos, gado e ovelhas fossem todos mamíferos, eles tinham funções ligeiramente diferentes. O gado era principalmente responsável pelo trabalho ou era bastante bom como fonte de alimento, enquanto a principal função das ovelhas era produzir leite ou coletar lã. Os cavalos tinham funções diferentes. Eles podiam ser usados como cavalos de tração para puxar coisas. No entanto, seu principal uso era servir como cavalos de guerra. Guerreiros montados a cavalo podiam galopar para frente, empunhando armas nas mãos, e facilmente tomar a cabeça dos inimigos. Esse tipo de equipe era chamado de cavalaria. Eles avançariam em grandes números, com poder de combate formidável. Ying balançou sua cauda de raposa rosa e disse com compreensão parcial, Xamã, o que você estava desenhando esta manhã? Ela tinha visto Subai desenhando algo em papel de capim de cauda de lobo pela manhã, mas não conseguia entender o que era e ficou se perguntando sobre isso por muito tempo antes de decidir perguntar. Eu estava desenhando muralhas da cidade. A tribo deve ter muralhas ao redor. Disse Subai. As muralhas da cidade sempre estiveram dentro do seu escopo de planejamento. Se eles iam construir uma cidade, então precisavam ter muralhas para protegê-la. Era importante que tivessem muralhas para defesa militar. Dessa forma, poderiam resistir a invasões externas. Além disso, bestas ferozes comuns e animais selvagens não poderiam entrar facilmente na cidade uma vez que tivessem muralhas adequadas, o que também protegeria bastante as pessoas da tribo. Muros da cidade? Xamã, o que são muralhas de cidade?
Ewing mais uma vez ouviu um termo que não entendeu direito. É como as paredes de madeira que temos agora, exceto que todas essas paredes de madeira serão substituídas. Vamos usar pedras empilhadas umas sobre as outras. Isso se chama muralhas da cidade, disse Subai seriamente. A atual fileira de paredes de madeira poderia ser considerada nada resistente. Podiam parar pessoas, mas era só isso. Quando as bestas ferozes aparecessem, aquelas paredes de madeira seriam como uma louva-a-Deus tentando parar uma carruagem. Eles seriam facilmente esmagados ou pulados. Ele havia passado por isso durante a estação chuvosa. Naquele momento, um urso do rio apareceu no rio e ele estava indo em direção à tribo. Se não tivesse sido morto a tempo pelos guerreiros Totem no rio, poderia facilmente ter escalado aquela fileira de muros de madeira, e o povo da tribo teria sofrido baixas. Portanto, a construção das muralhas da cidade era urgente. Sem muralhas da cidade, a segurança do povo da tribo seria difícil de garantir, mesmo com poderosos guerreiros totêmicos. Afinal, o poder dos guerreiros Totem era limitado, enquanto aquelas feras cruéis vinham em ondas intermináveis. A tribo não podia passar muito tempo lidando com aquelas bestas ferozes todos os dias. O tempo precisava ser dedicado ao desenvolvimento. Essas bestas ferozes só precisavam ser mantidas fora com as muralhas altas da cidade. Até lá, organizar um grupo de guerreiros Totem para patrulhar as muralhas da cidade economizaria muito esforço. É como construir casas de cimento. Será que toda a tribo será cercada por muralhas da cidade? Ewing arregalou seus olhos cor-de-rosa. Embora não entendesse muito sobre isso, certamente já tinha visto acontecer. Ela testemunhou a tribo construindo casas de cimento. Ela sabia que construir casas de cimento não era fácil, e se fossem construir muralhas ao redor da tribo, definitivamente seria uma tarefa difícil. Sim, muralhas da cidade precisam ser construídas ao redor de toda a tribo. Subaya sentiu seriamente. Xamã, e as casas de cimento da tribo? Ewing se preocupava, porque se as pessoas fossem enviadas para construir muralhas na cidade, ninguém teria tempo para construir casas de cimento. A temporada de neve estava chegando, e casas de cimento eram definitivamente melhores do que casas de madeira. Naquele momento, parecia que construir casas de cimento traria retornos maiores do que muralhas de cidades. Está na lista de tarefas para depois. Embora as muralhas da cidade precisem ser construídas, a tribo não tem mão de obra suficiente no momento. Subai franziu a testa. Essa era a razão da dor de cabeça. Ele tinha planos de agricultura, mas foi paralisado por falta de pessoal, o que foi frustrante. Se a tribo tivesse mão de obra suficiente, seu plano agrícola avançaria rápida e de forma constante. Xamã, nossa tribo já tem várias pessoas agora, disse Ewing, inclinando a cabeça. No fim das contas, ela não entendia muito sobre esse assunto e só sentia que a tribo tinha muito mais pessoas do que antes. Garota boba, essas poucas pessoas estão longe de ser suficientes. Se tivermos o dobro de pessoas, seria quase o ideal. Subai sorriu. Se tivessem muito mais gente, ele poderia providenciar para que esse grupo construísse as muralhas da cidade. Seria o número perfeito. No entanto, ideais eram belos, enquanto a realidade era dura. O mais importante era ver como as coisas estavam indo com a tribo dos veados malhados. Afinal, King e os outros saíram com um plano para atrair mais pessoas. Xamã, mas se houver mais pessoas, não haverá carne seca suficiente. Ewing disse preocupada. Embora a carne seca da tribo fosse suficiente para as pessoas da tribo naquele momento, se houvesse mais pessoas, não seria suficiente. Não se preocupe com isso, não é problema. Suba disse confiante. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.